gente falar um pouco da limpeza energética, a gente tem que conhecer quais são as sujeiras, sabe? Por quê? Por que a sujeira? A gente precisa saber o que é uma sujeira. O que é uma sujeira energética? Quando a gente vai para a rua e a gente volta, geralmente a gente não volta limpo, sabe? Vou tirar aquela coisa da rua, vou tirar a energia da rua, vou tomar um banho, então. Por quê? Com quem você teve contato na rua que você teve necessidade de tomar um banho? É esse tipo de sujeira que a gente convive no todo dia. Quando a gente vai para o banheiro e toma um banho, você não sente um pouco mais limpa? Por quê? Às vezes você não fez nada, você não fez nenhum exercício físico, você não correu, nada. Você foi ali e voltou, mas mesmo assim você não se sente agradável o suficiente para deitar na sua cama sem tomar um banho. Quem nunca? Eu várias vezes. Eu, por exemplo, não deito na minha cama sem antes tomar pelo menos um banho, né? Por causa exatamente disso, porque a gente entra em contato com outros tipos de energia que não são nossos, né? Então é aquela coisa da rua mesmo. A energia do outro. Quando a gente vai num lugar onde tem muita gente e a gente se encontra com muita gente, lugares que tem muita lotação, a tua energia entra em contato com a energia do outro, sabe? Sabe uma coisa fácil da gente perceber isso? É quando a gente liga a rede de Wi-Fi e a gente percebe que tem várias redes de Wi-Fi naquele momento. Então, é a mesma coisa, a sua energia está em contato com todos esses tipos de pessoa. Isso que tem Wi-Fi ligado, porque nem todo mundo tem. Mas é essa quantidade de energia que eu quero que vocês começam a perceber que entre em contato com vocês. Se vocês moram em apartamento, se você ligar a sua rede de Wi-Fi, você vai ver que tem vários. Então, que assim, se o teu telefone, se o Wi-Fi, o Wi-Fi do seu celular está captando as energias dessa pessoa, que é uma rede quase física, pensa a sua energia em contato com as outras pessoas. Então tem essa coisa que a gente não percebe, a gente não vê a energia da outra pessoa. Às vezes a pessoa está pensando na gente, mas a gente não sente. Às vezes sente. Então, quando você sai na rua, a pessoa olha para você e faz um julgamento, olha para você e percebe a sua energia de alguma forma você percebe isso, mesmo que não seja tão nítido. Então, essas energias ficam no seu campo magnético, ficam te rodeando, e você, quando você volta para sua casa, você volta trazendo todas essas energias. Um pensamento de uma pessoa direcionado a você, ou você se conectou com um pensamento dentro do supermercado, numa padaria com alguém, e trouxe aquele pensamento para você. Então, isso é do outro, mas você trouxe, como se você pudesse pegar esse pensamento, colocasse dentro da bolsa e trouxesse dentro da bolsa para a tua casa. E na sua casa, como que são as energias da sua casa? As energias da sua casa, você entra em contato com a energia do banheiro, que o banheiro ele tem aquela coisa de limpar, então a gente chega da rua e vai tomar um banho, e tudo isso é feito no banheiro. Aí tem a energia daquilo que já não é mais usado, que nosso corpo elimina e joga fora, que fica lá dentro do banheiro. E aí tem o lixinho, que às vezes você tira uma vez a cada 3 dias, quando se tira muito, assim. O lixo deveria ser retirado todos os dias, gente, porque ele tem uma energia bem pesada, porque ele é restos do nosso corpo e fica ali. E o que ele fica fazendo ali? Essa energia dessas coisas. Vocês já ouviram falar em miasmas? Miasmas são essa emanação de células mortas, de coisa que está apodrecendo, de
animal morto, quando um ser humano morre, o corpo fica putrefecando, sabe? Fica ficando podre. Isso cria essa emanação dessas células, miasmas. E o lixo do banheiro, principalmente, ele cria muito essas emanações. E aí fica ali. Fica ali, geralmente quando a gente troca só a sacolinha, é muito raro uma pessoa que lava toda vez que vai trocar a sacolinha, lava aquele lixinho, né? Passa um álcoolzinho. Não é todas as vezes, geralmente isso se faz quando a faxineira vem e faxina o banheiro. Tô certa? Se decompondo, ele vai criar as que a gente chama de larvas astrais. O que são as larvas astrais? As larvas astrais é exatamente isso, são a materialização no astral daquela energia que está parada. Então, se cria essas larvas astrais. A gente não vê, mas quem é muito sensitivo sente essas larvas se proliferando, assim, no banheiro e na cozinha, principalmente. Só que as larvas astrais, ela tem uma coisa, ela pode nascer de um pensamento, sentimento ou uma emoção. Então, por exemplo, se você captou dentro daquele supermercado um pensamento, pegou aquele pensamento para você, pôs na bolsa, trouxe com você, sabe? Trouxe com você para dentro da sua casa, e aí você chega e esse pensamento, de repente, cria num canto da casa. E aquele canto da casa começa a ficar desarmônico, começa a juntar mais poeirinha, é uma coisa que nem a faxineira, quando vem, nem dá muita atenção, e de repente ele está desarmônico de novo. Tem algo ali, tem algo se criando, um pensamento que ficou ali registrado, né? Sabe aquela coisa que você limpa, 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 e parece que está sempre sujo? Você limpa, passa álcool, passa vinagre, passa não sei o quê, e limpa. Sabe aquela pessoa que tem quase uma mania de limpeza, mas ela sente que não está limpo, porque energeticamente está sujo? Não é uma sujeira física, é uma sujeira energética. Então, a pessoa limpa, 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 e quando vai perceber, existe uma sujeira energética, existe um pensamento plasmado, uma emoção que ficou estagnada. Então, tem tudo isso. O que acontece no astral? No astral, gente, nem todos nossos pensamentos é vibrado no mais alto nível todos os dias e toda hora. Sabe, é quase no ser humano você está sempre plena, sempre aquela positividade tóxica, tá tudo bem no meu mundo, tá tudo bem no meu mundo, tá tudo bem no meu mundo, mas você está enfrentando os desafios. Então, esses desafios, esses pensamentos, essas emoções que a gente sente, um frio, um calafrio, um medo, uma responsabilidade, uma culpa, um excesso de pensamento, um excesso de preocupação, uma ansiedade absurda que a gente fica carregando, tudo isso movimenta o astral da nossa casa. Então, às vezes, você trouxe um pensamento do trabalho hoje, e esse pensamento você foi deitar na cama pensando isso constantemente. Aí demorou para dormir, mas dormiu. Você acha que no dia seguinte tudo isso que você pensou ontem vai sumir como uma fumaça? Não, porque ele ficou plasmado ali de uma certa maneira, energeticamente está ali. Existem coisas que a gente pode fazer, mas existem coisas que a gente tem que fazer um pouco mais.
Quando a gente traz esses pensamentos, esses sentimentos e essas emoções para dentro da nossa casa, para onde a gente convive, para esse tipo de situação, a gente tem que limpar. Existem várias maneiras que a gente limpa esse pensamento astral. Mas o que também pode ocorrer é esse pensamento astral ficar plasmado ou em você ou em algum lugar, sabe? Quem tem muito gato vai entender isso que eu vou falar. Tem lugares da casa que o gato não gosta de ficar. Quem é que tem gato já percebeu isso? Que tem lugares que ele não gosta de ficar ou tem lugares que ele fica muito por um tempo. Porque às vezes o gato fica muito num tempo transmutando e modificando aquele local da casa. Isso acontece muito, principalmente com o gato. Quem tem gato tem essa conexão com os animais, eles meio que transmutam muitas coisas que a gente traz para dentro da casa. Então, eles ficam nessa coisa de limpar. Às vezes, o gato pode ficar doente de tanta limpeza que ele vai fazendo ao longo do tempo, assim. A gente já falou, a limpeza nossa, se a gente entra em contato com outro ser humano, no pensamento, você pode captar emoções dessa pessoa e carregar com você e ficar registrado. Se você tem relação com esse ser humano, essa energia pode ser mais intensa. Quanto mais você tem uma ligação emocional com a pessoa, mais você pode trazer isso para você, mais você pode trazer isso para sua casa, mais você se conecta com as emoções do outro, que não são suas, mas que de repente você está carregando. Então, de repente, aquela bolsinha que você foi carregando alguma coisa, daqui a pouco vira uma mochila pesada e cheia de coisas para você carregar e para você dar conta. E a sua casa vai ficando, você traz um dia, no outro dia você traz outra coisa. Tem situações que é mais pesadas, por exemplo, velório, bares, sabe? Quem aqui já teve situações em que sentiu cheiros sutis? Tipo, não tem ninguém fumando na casa, mas você passa e sente o cheiro do cigarro. Não tem ninguém bebendo, mas de repente você sente o cheiro da bebida. E isso é de fora, isso é de alguma coisa que te conectou a esse tipo de energia. Então, se você foi num bar lotado, cheio de gente, que tem muita bebida, você pode ter carregado um alguém, né? Um espírito errante. O que é um espírito errante? Uma pessoa que morreu, desencarnou, mas não foi para a luz, não foi para o lugar dele. E de repente ele fica vagando, né? Aquela alma penada que fica vagando pelo planeta. E isso ele não é nenhum vampiro que precisa da permissão para entrar em casa. Ele pode entrar em casa, porque de alguma maneira você se conectou com ele. Então, ele fica ali, querendo absorver o nosso ectoplasma. O ectoplasma nada mais é do que um fluido que o ser humano vivo produz. E a pessoa que desencarnou, ela fica querendo esse ectoplasma, e fica querendo esse fluido para ele se sentir um pouco mais vivo. Então, ele vem em busca de pessoas. Então, se ele era uma pessoa que bebia muito, ele muito provavelmente vai ficar perto de quem bebe. Se era uma pessoa que fuma, vai ficar perto de uma pessoa que fuma. Se é uma pessoa que tinha muito prazer na comida, ele se conecta com pessoas que têm prazer na comida, porque ele quer se alimentar daquele prazer, ele quer se alimentar desse fluido que é o ectoplasma, para ele poder se sentir um pouquinho mais vivo, né? Então, são coisas que existem, gente, não tem jeito, e de repente a sua casa está cheia disso, e você na correria do dia a dia não sabe nem o que faz, ou como fazer, ou como resolver esse tipo de situação.
né? Porque a limpeza, a gente se preocupa mais com a limpeza física da casa. Ah, meu banheiro está limpo, meu banheiro foi limpo, pelo menos uma vez na semana a gente tem que limpar o banheiro, né? O banheiro, a cozinha, a casa, pelo menos uma vez na semana, né? Trocar lençol, trocar toalha, pelo menos uma vez na semana. Mas isso é físico. O ser humano, ele não foi acostumado a pensar que tá limpo, tá limpo. A faxineira acabou de sair, dá aquela sensação de casa limpa, de casa arrumadinha, de casa cheirosa. Não, porque exatamente porque principalmente você colocou uma pessoa dentro da sua casa que não é você e tem a energia dessa pessoa que está limpando. Então, por exemplo, eu quando eu recebo uma faxineira, a faxineira vem limpar minha casa uma vez por semana, quando ela sai, eu faço a limpeza energética. Eu faço a limpeza energética e retiro a energia dela da minha casa. Porque senão, vai saber o que veio com ela. Vai saber quais são os pensamentos, os sentimentos, as emoções dela e com quem ela convive que ela trouxe para minha casa. Porque não é só dela, ela não vem sozinha. Os pensamentos e sentimentos, às vezes, não é dela, às vezes é do marido, às vezes é do filho, às vezes é do vizinho, a preocupação com a vizinha, que a vizinha tá não sei o quê. Aí ela vem trazendo essa preocupação para dentro da minha casa. E aí, se eu não fizer uma limpeza, pode ser que daqui a pouco eu estou preocupada também. E de onde vem essa preocupação? Da vizinha da minha faxineira, olha que doido. Mas é assim. Porque a energia não tem fronteira, a energia não tem assim, minha casa, sua casa, a casa dividida por um muro. Não, a energia não é assim, gente, a energia é fluida. E nessa fluidez da energia, ela vai, se conecta, se agrega, fica, né? Móveis têm memória, tudo tem memória. Então, a gente precisa fazer constantemente limpezas. Como é que se faz uma limpeza energética? Gente, o Criador é perfeito, Deus é perfeito, perfeito. E Ele deu para a gente os 4 elementos. Nesses 4 elementos, você pode fazer limpeza energética nesses 4 elementos. Abrir a janela todos os dias, por quê? Porque o ar, o vento, o sol entra na casa e já faz uma limpeza, né? A água que a sua faxineira joga, a água é um elemento que mais é purificador de tudo, por isso o banho, quando a gente toma banho, a gente se sente limpa, porque a água purifica. O fogo tem um incenso, quando a gente de repente está sentindo um cheiro, geralmente eu acendo um incenso e vou passando esse fogo na minha casa, né? A terra vem trazendo as plantas, vem trazendo essa coisa que tem plantas que são extremamente purificadoras, tem plantas que é bom para você colocar na entrada da casa, tem planta que você pode colocar ou não no quarto, dependendo, né? Isso vem trazendo, isso que Deus dá para a gente de graça. E até hoje ninguém nunca ouvi falar que alguém cobra pelo sol, pelo ar, né? A água sim, a água já se paga. E as plantas é uma coisa que a gente tem que cultivar para ela vibrar nessa vibração que a gente quer que ela tenha. Por exemplo, eu tenho uma espada de São Jorge na entrada de casa. Por quê? Porque ela já barra esse tipo de coisa, sabe aquela saidinha rapidinha, eu vou no mercado, vou na padaria rapidinho, e sem perceber na correria do dia a dia, você não está na presença, você não está na vigília, você não está observando e de repente você traz um pensamento da pessoa que te atendeu na padaria. Então, a pessoa que te atendeu na padaria, ela não acordou legal, de repente foi lá, te entregou o pão, e você vem trazendo toda a trajetória da casa, aí você entra. E você entra com aquilo. É pesado, mas é verdade. Quem aqui já sentiu esse tipo de
de coisa trazendo para sua casa? Quem já sentiu algum tipo dessa sujeira? Vamos comentar aqui, gente. Pode escrever no chat. Que tipo de sujeirinha que você já sentiu na sua vida? Você já sentiu a sujeira de alguém que te acompanhou no plano astral, de uma pessoa que bebe, que fuma, ou que come demais? Você já sentiu que a emoção que você estava sentindo não é sua, é de outro, é de um terceiro que talvez você nem saiba quem é? Quem aqui já sentiu? Pode escrever, muitas vezes, principalmente quando eu vou aos hospitais. Sim, a energia do hospital, ela é bem pesada, porque ela requer a cura, né? São pessoas doentes, a doença é uma desarmonia, a doença é algo que não está harmônico no ser humano. Então, quando ele entra em desarmonia com ele mesmo, ele busca o harmônico. Então, o hospital ele realmente ele é bem pesado. Pessoas que trabalham em hospitais devem aprender de uma maneira ou outra a ter um equilíbrio, sabe? No meu caso, trabalho em clínicas de hemodiálise. Nossa, Cleonice, para você isso é leve, é pesado? Como é que é trabalhar nessa clínica para você? Porque tem gente que acha que é tranquilo. É muito pesado, é muito cansada mesmo, porque muito provavelmente você vem trazendo. Você fica pensando, escreve aí, você fica pensando nas pessoas quando você deita, você fica pensando na pessoa que você atendeu, ou a pessoa que você viu, ou alguma familiar que você conversou, porque se você fica trazendo isso para sua casa e que você fica mal, você escreveu que você vem trazendo coisas que não é sua. Então, sabe aquela bolsa? Muito provavelmente, no caso da Cleonice, ela vem trazendo uma mala para dentro de casa. Eu não fico pensando, mas eu tenho observado que eu venho com um cansaço maior. Hoje eu entendo que é o processo de cada um estar lá, né? Cada um chegou lá por um caminho. Infelizmente, a gente observa que veio caminhando com as próprias pernas, não chega por um acaso. Eu evito ficar pensando, ficar remetendo a tudo aquilo, procuro dar o meu melhor enquanto estou lá, porém eu tenho observado ultimamente eu chegando mais cansada do que no início, e mais esgotada do que no início. Eu venho com um cansaço mental muito grande, um sono muito grande. E eu não tenho uma carga horária tão pesada, minha carga horária é de 6 horas, mas eu percebo que eu retorno para casa muito exaurida. Falta vivacidade, né? Como se Sim, faltasse, como se você fosse para lá e eles te sugassem essa sua vivacidade. É exatamente isso que eu falei, lembra? Quando a pessoa está em desarmonia, ela tenta buscar fora o que ela não tem e talvez ela não está conseguindo produzir. Aí você chega lá toda forte, toda feliz, e você sai esgotada, como se seu nível de bateria, se você fosse o celular, se chegasse em casa, 1% de bateria. Até tomar um banho, até dar um up para você poder dormir, né? Mas você, deixa eu te fazer uma pergunta, você toma banho todas as vezes antes de dormir? Você não chega do seu trabalho e vai para a cama, né? não, sim, sim. Porque o banho é muito necessário, muito necessário. O que eu percebo é que assim, eu quero chegar, eu quero eu tenho a casa, eu tenho as minhas coisas para organizar, eu tenho um projeto pessoal e às vezes eu não consigo dar andamento no meu projeto pessoal. E aí eu quero fazer meditação, fazer uma leitura boa. Eu não tenho energia para isso, para meditação. Eu não tenho nem para me preparar para uma boa meditação, fazer uma boa leitura. Eu encosto a hora que eu vi eu dormir. Você- mas assim, alguma coisa você utiliza, por exemplo, sabe aquele anil?
que antigamente colocava em pano de prato. Sim, conheço. Você já ouviu falar que a limpeza com anil na casa limpa energeticamente? Porque Eu fiz eu acho que eu cheguei a passar anil na casa há uns 3 anos atrás, depois não passei mais. Vou adquirir novamente. só que o anil, ele tem uma coisa. Você tem que passar durante... dependendo do grau de sujeira da casa, você tem que passar, por exemplo, uns 21 dias, 7 dias seguidos, assim, sabe? Uhum. Então, ele exige muito, por exemplo, você teria que chegar do trabalho e passar durante um bom tempo esse anil na sua casa. Né? Banho de sal, pelo menos uma vez por semana. E a gente... Banho de sal uma vez na semana, como que é só água com sal, o sal grosso? Sal daqui para baixo. No banheiro, você vai lá, dá uma misturadinha, se enxugar, você joga essa água. Lembrando, gente, que o banho de sal, ele tira tanto as coisas que não são boas, quanto a nossa vitalidade. Ele zera, é como se ele tirasse o que é de bom e o que é de ruim também. Então, às vezes, você tem que, por exemplo, passar um óleo essencial de lavanda, alguma coisa do tipo para elevar um pouco a sua energia e a sua vitalidade, principalmente que você anda muito cansada, né? Sim. Tem coisas que não adianta você tomar banho de sal, não adianta você passar frio, não adianta você defumar a casa inteira. Você já viu aqueles memes onde estou defumando a casa inteira está pegando fogo, saindo. Aí só para eu entender, eu tomo banho, aí eu jogo água com sal do pescoço para baixo e depois eu jogo água com gotas de lavanda, ou pode ser qualquer outro óleo essencial, por exemplo, o que eu tenho em casa no momento. Não precisa jogar no corpo inteiro. A lavanda você pode pôr só no centro cardíaco, aqui, uma gotinha. Uhum. Ou simplesmente colocar na mão e, né, como se fosse inteira, assim, sabe? Uhum. E daí ele te traz um pouco essa vitalidade. Okay? Se o tempo realmente fosse uma ilusão, a energia da pessoa ainda está aí de alguma maneira. Porque é energético, gente. A energia não some, não desaparece, a não ser que você retira ela do lugar, a não ser que você comande para aquilo ficar ali. Sabe quando você vai para o emprego e a pessoa foi mandada embora, parece que você não consegue dar o melhor de você naquele cargo, porque aquele cargo parece que está ocupado energeticamente, porque a pessoa que saiu dali, saiu, ou não saiu querendo sair, ou sabe, parece que a energia da pessoa está na cadeira, sabe? Quando a pessoa ocupa muitos anos o mesmo cargo, no mesmo lugar, e se aposenta, mas parece que está ali ainda. Porque está. Então, quando a gente sente por esse lado, realmente precisa de uma limpeza mais profunda, de um profissional que lida com a energia, que sabe sentir a energia, que sabe lidar, que tem técnicas de limpeza, né? Tem técnicas. E a limpeza energética é justo isso. A pessoa precisa aprender, são técnicas que a gente aprende para executar uma limpeza energética. Tem uma técnica que eu vou ensinar para vocês aqui, super simples, tá? Outro dia eu fui no mercado e a menina do caixa, ela começou a reclamar sobre o preço que eu ia pagar. Ela estava reclamando do preço que eu ia pagar, nem ela era. Aí eu olhei para ela e falei assim, cancela, cancela, cancela.
Por quê? Para aquela crença não vir comigo. Então, quando uma pessoa está querendo ficando do seu lado, reclamando por tudo, reclamando por alguma coisa, você pode fazer esse movimento, se você não quiser falar, ou cancela, para você não pegar aquilo, para você não pegar aquela crença, aquela emoção, aquele sentimento que ela está tendo e levar com você. Então, isso é uma técnica bem legal, Cleonice, quando você sentir que as pessoas tá querendo te dar uma coisa, tá querendo, ou tá querendo reclamar, ou é uma crença que é dela, mas você não quer. Cancela, cancela, cancela. Eu vou passar um pouquinho daqui a minha realidade. Eu sou a pessoa que fala não. Eu falo muito não, então eu convivo com muita revolta. Como eu trabalho com renal crônico, sou eu que vou falar nos dias de calor extremo, não, não pode tomar água. E é muito difícil para as pessoas entenderem que não é a Cleonice que não quer que ela tome água, é que se ela tomar água, ela vai proteir e vai desencarnar. Então, se eu preciso falar, não tomar água, então eu escuto muito isso, você quer que eu morra? Daí eu falo, não, não quero. Na verdade, eu não quero que você morra, por isso que eu estou te orientando, não tomar água. Sou eu que vou falar, não come. Então, eu convivo muito com esse questionamento, com essa revolta que você está falando. Quando a pessoa chegar a isso para você, é uma técnica muito legal você devolver a pergunta e não responder. Porque se a pessoa chega para mim e fala assim, você quer que eu morra? Eu vou virar para ela e falar assim, você quer morrer? E você? Você está pronta para morrer? Você devolve a pergunta, porque senão você fica justificando alguma coisa. E não é legal você ficar justificando, porque senão nesse momento, o que aconteceu? Nesse momento que a pessoa virou para você e falou assim, você quer que eu morra? Você vai se justificar, você já pegou alguma coisa para você, passou no seu filtro. E na hora que você passou e recebeu aquilo, você pegou para você alguma coisa e levou para sua casa. Uma coisa que é difícil a gente pensar, esse cansaço que a gente sente, esse desânimo que a gente sente, é nosso? O que é nosso nisso tudo? O que é nosso nessa sujeira astral, nessa sujeira energética? O que realmente é nosso e o que não é nosso? O que é do outro, o que a gente comprou, o que a gente vem trazendo para a nossa casa, o que a gente vem trazendo para o nosso convívio? Esses pensamentos das pessoas, esses sentimentos das pessoas, as emoções das pessoas, delas. Só que a gente vai pegando, a gente quer curar todo mundo, a síndrome da curadora, Paulo. Eu sempre começo um atendimento individual limpando energeticamente a minha cliente. Assim. Por quê? Porque na hora que eu tiro aquela energia que está ali, eu vou ver o que é dela. Eu consigo sentir qual que é o problema dela. Não aquela coisa envolta que está meio nebulosa. E pensando nisso, eu fiz um grupo de limpeza energética que eu faço uma vez por mês, assim, para limpar mesmo, limpar as pessoas, limpar a casa, fazer essa limpeza, porque é necessário, eu sinto que é necessário, as pessoas estão cansadas, aí ela começa a tomar remédio para melhorar, não. Às vezes é energético, muitas vezes é energético, muitas vezes é de emoções que ela comprou, de emoções que é do outro. Então, eu faço, né? Venho convidar vocês. Leva para vocês esse do cancela, porque isso é incrível. Quando a pessoa estiver reclamando, quando você se identificar, o cancela isso, né? Tem uma coisa que eu acho que eu não falei. O poder da água benta. O poder da água benta, gente. A água, ela é o ser
a própria personalização da purificação na terra. Acho que quando Deus fez a água, ele fez essa coisa, eu vou materializar a pureza. Aí ele fez a água. A palavra, né? Quando o padre abençoa, o poder de uma bênção é muito forte, por isso o poder da palavra, por isso o poder dos pensamentos. A gente é pensamento, a gente pensa, e a gente tem água dentro da gente. Então, a água benta tem esse poder. Mas a água por si só, ela já é algo que purifica. A água benta, a água benta tem o poder da bênção do padre. Mas se você chegar e começar a exalar palavras na água, todo mundo tem esse poder, gente, de abençoar, né? Antigamente a gente pedia bênçãos aos pais, então esse poder é do ser humano, não é só do padre ou do pastor, não. O ser humano tem o poder da bênção, tem o poder da palavra. Então, lembrando que a gente é muito. Como se desconectar emocionalmente de pessoas? Nossa, tem uma técnica super simples, gente. Vou ensinar para vocês, tá? Isso eu dou no curso, mas é desconectar com a pessoa está querendo, jogou algo em vocês viram que pegou, que veio, que o teu campo captou aquele pensamento, captou aquela emoção, e você não sabe como desconectar da pessoa, você faz assim com a mão, é como se você pegasse todo o seu campo, levasse a mão esquerda no coração, a outra você afasta aquela energia de você, e como se tivesse um zíper, você puxa um zíper de cima para baixo, de baixo para cima, assim, fechando o teu campo. Quando você faz isso, você fica só com o que é seu. O que não é seu, você expulsa do seu campo, sai do seu redor, sai do seu campo, não está aqui, tá? Devolvo. E daí, de baixo para cima, com um grande zíper, você fecha para aquilo não retornar para a gente. É uma técnica simples e fácil de fazer. Então, agradeço todo mundo, imensidão, foi muita contribuição, as perguntas, a comunhão, foi muito bom. Agradeço imensamente cada um e até a próxima, tá bom? Beijo no coração de todo mundo.